Olá, galera, sejam muito bem-vindos à nossa aula de arte. E o nosso assunto hoje é muito legal: fotografia. Nós vamos fazer um tour pela história da fotografia, conhecer um pouquinho quando foi que surgiu, quem foi que inventou a primeira câmera, como foi todo esse processo até chegar às super câmeras digitais que nós temos hoje, tá bom? Então, é rapidinha a aula. Nós já vamos começar aqui com a primeira invenção da fotografia. Mas primeiro, é interessante a gente lembrar, saber por que o homem quis inventar a fotografia. Na verdade, o homem sempre teve a necessidade de representar coisas, de guardar momentos. Vamos voltar um pouquinho mentalmente à pré-história. O homem registrou o seu cotidiano por meio das pinturas rupestres. Então, o homem sempre teve dentro de si a necessidade do registro, de registrar o que acontecia com ele. Então, gente, pasmem, né? Ao contrário do que regularmente a gente pensa, a ideia de criar uma câmera, ela surgiu mesmo antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. Então, a ideia inicial, a gente não tem muita certeza, porque realmente faz muito tempo, né? 500 anos antes de Cristo. Mas acredita-se que o primeiro interesse por algo que parecesse uma câmera partiu dos chineses e dos gregos, tá bom? De alguns filósofos gregos. Então, eles descobrem uma ideia muito massa de câmera, que foi uma ideia de câmera escura, que é como vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem do nosso filme de hoje, tá bom? Então, como é que funcionava mais ou menos essa câmera? Como é que funcionava mais ou menos? Tratava-se de uma caixa, tá? Uma caixa, uma câmera escura, e aí o objeto a imagem do objeto era refletida através de um pequeno orifício, né, de um buraquinho, e ela era refletida em um dos lados dessa caixa. Só que ela era refletida ao contrário, ou seja, de cabeça para baixo, tá? Então, todo um estudo, né, através da incidência da luz solar, né, que é o que eles utilizaram inicialmente, até chegar mais tarde a utilizar outros tipos de iluminação, né, gente? A iluminação é muito importante para a fotografia, né? Então, tem aqui um esqueminha básico sobre o que seria essa câmera escura. Aqui o objeto A é o objeto real. Aqui a imagem desse objeto. Então, tá aqui o orifício na caixa, a imagem é refletida ao contrário, tá? De cabeça para baixo no fundo dessa caixa, tá bom? Então, gente, mais tarde, em 1021 depois de Cristo, a ideia de câmera escura vem à tona, tá? A partir dos estudos do cientista iraquiano Al-Hazen. Tá? Então, atribui-se a ele, depois de muitos estudos, atribui-se a esse cara a invenção realmente, né? Ele colocou em prática essa ideia de câmera escura, tá bom? E aí, bem mais tarde. Então, é como se essa ideia de fotografia tivesse ficado adormecida aqui na história da humanidade. Mais tarde, bem mais tarde, séculos e séculos depois, a primeira câmera portátil é inventada, tá? Pelo alemão Johann Zahn. Então, é o seguinte, apesar dele não ter uma tecnologia nesse momento, né, no século XVII, para colocar essa câmera em prática, né, para realmente ela projetar alguma imagem, mas já foi um grande avanço, né? 150 anos mais tarde dessa invenção do cientista alemão, é que se conseguiu ter a primeira fotografia. Então, nesse momento aqui, ele não conseguiu projetar efetivamente nenhuma imagem. A primeira fotografia só surgiu aqui em 1827, tá? Que é essa fotografia aqui em preto e branco,
Os irmãos Niepce, né, irmãos franceses, eles foram os grandes responsáveis por conseguir colocar em prática todos esses estudos da fotografia feitos desde antes de Cristo. Então, eles foram os caras que conseguiram a primeira fotografia. Essa aqui é a vista do quarto de um deles, tá? Vocês veem que é uma imagem não muito nítida, você não consegue ver bem o que é, mas você consegue ver que tem paredes. Aqui é uma vista do quarto, tá bom? Eles começaram a conversar com outros cientistas, com outras pessoas, outros interessados, e conta a história que Louis Daguerre, que era um colega deles, ouviu falar das histórias e conseguiu colocar esses planos à frente, gente. Naquele tempo era muito perigoso se conversar sobre descobertas, né? Porque, nossa, era um tempo de descoberta. Então, quem conseguisse inventar alguma coisa, tinha aí o seu nome para o resto da vida, como eles têm até hoje, né? Com essa invenção. Então, gente, ó, a câmera que o Louis Daguerre inventou ficou conhecida como daguerreótipo, né, em homenagem ao próprio nome. Então, esse aparelho conseguia produzir fotos de forma bem mais rápida, tá? De forma bem mais rápida. Eu peguei aqui uma imagem, olha aqui o daguerreótipo, leva aqui o nome dele, toda patenteada a invenção. Você vê que é uma coisa mais sofisticada, mais bem pensada, né? Então, Louis Daguerre conseguiu aí essa grande invenção, tá bom? Alguns anos depois, 50 anos depois, a câmera Kodak é inventada por uma empresa japonesa, né? A Kodak, tá bom? Então, a primeira câmera comercial. Como assim a primeira câmera comercial? Gente, até então esses caras tinham essas câmeras para eles, mas assim, não se comercializava a câmera, ninguém podia ter uma câmera, apesar de já existir aqui desde essa primeira câmera portátil, mas não era comercializada, né? Então as pessoas não tinham acesso, tá bom? Então, aqui é a primeira câmera comercial, em 1888. Então, as pessoas poderiam ter a sua câmera portátil comercial. Eu digo as pessoas, óbvio, não aconteceu essa popularização toda, né, gente? Eram pouquíssimas unidades. Imagina, só alguém muito, muito, muito rico. Era a invenção do momento, né? Era algo sobrenatural para algumas pessoas. Imagina você ter uma câmera que revela a imagem, né? E também a revelação não era tão fácil assim, tá, gente? A câmera era praticamente descartável, não tinha filme, tá? Não tinha filme, você tinha que mandar de volta para a empresa, para lá eles abrirem a máquina e conseguirem fazer a revelação, tá bom? Hoje o nosso passeio é bem rápido por essa linha do tempo, mas depois, nas próximas aulas, nós vamos ver as etapas, vamos ver mais detalhes, como criaram os filmes e tudo mais, tá? E aí, em 1884 a 1924, nós temos a Leica, tá? Chamada de Leica. A empresa alemã Leis, né, produz a Leis Câmera, que ficou conhecida como Leica, tá bom? Por causa da palavra mesmo inicial, as letras iniciais da empresa, tá bom? Então, olha que já era uma câmera mais sofisticada, né? Então, já foi um grande avanço aí. Já tem uma lente muito bem visível. E aí, em 1948, nós temos a primeira Polaroid. Gente, é muito massa a Polaroid. Por quê? A Polaroid é a câmera instantânea, né? Você faz ali a fotografia de forma instantânea. Você fotografa e ela já sai. Peguei um modelo aqui de hoje em dia, óbvio, tá? Uma Polaroid bem atual. Mas olha que tudo, gente. Você tem... E é uma câmerazinha muito pequena, né? Relativamente barata. Até os dias de hoje é muito barata essa câmera. E sai a fotografia na hora, tá bom? Então, olha o tempo que foi aqui a Polaroid, tá? 1948. É por isso que as Polaroids até hoje são considerados objetos retrô, né? Você vê que é algo muito retrô, até a iluminação, né? As cores utilizadas na imagem, é algo muito retrô, né? Porque é justamente dessa década aqui de 40, tá bom?
Em 1975, gente, nós temos a primeira câmera digital. Aí sim, aí a coisa passou a ficar mais séria, né? Mais tecnológica. A câmera agora era digital. Imagina, né? Então, também produzida pela Kodak, tá, gente? A Kodak tem um histórico muito bom, muito bem reconhecido na história da fotografia, tá bom? Então, essa empresa aí japonesa. Então, foi a máquina, né, produzida pelo engenheiro da Kodak, tá bom? A primeira câmera digital. Em 1991, aí sim, gente, foi um avanço. Por quê? Nós tínhamos a câmera digital, mas nós não tínhamos uma câmera digital profissional, né? Imagina, a qualidade muito melhor, portátil, né? Super portátil, tá bom? No entanto, ela usava o corpo de uma máquina. Você vê aqui em cima, deixa eu dar uma ampliada, aqui em cima, a imagem, né? A câmera é menor, mas aqui embaixo tem uma máquina, né? Então, ela usava uma máquina da concorrente Nikon, tá bom? Então, imagina, né? Uniram forças aí nas invenções, a Nikon e a Kodak, para fazer essa primeira câmera digital profissional, tá? Profissional. E por último, o primeiro telefone celular com câmera digital. Gente, aí sim, aí foi a revolução. A revolução. Para nós hoje, né, isso é tão comum, né? Praticamente todos os aparelhos celulares, né, telefone portátil, tem câmera. Então, para a gente já ficou algo banalizado, mas imagina a descoberta que foi na época. E não está nem com muito tempo, né, gente? 21 anos. Pouquíssimo tempo em termos históricos. O primeiro telefone celular com câmera digital. Eu consegui achar aqui um modelo parecido, né? Não é que tenha sido esse o primeiro, tá, gente? Se vocês colocarem o primeiro telefone celular com câmera digital, vai aparecer um monte. Mas esse aqui é o modelo mais próximo mesmo ao primeiro, tá bom? Então eram aparelhos grandes, você vê com antena externa, né? A câmera ainda é algo muito, né, grande, mas isso aqui era ultra moderno para a época, tá, gente? Ultra moderno para a época. Então, a empresa também foi japonesa, né? O Japão sempre à frente na tecnologia. A empresa Kyocera, tá? Então, lança esse aparelhozinho aqui com câmera digital, tá bom? Que é a ideia que nós utilizamos até hoje. Nas próximas aulas, nós vamos ver como não só o avanço em termos de aparelho, mas sim em termos de fotografia, né? O que é que significa para a história da humanidade, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção.